Alguns jovens atingem um patrimônio significativo antes mesmo de chegarem à idade considerada legal para administrarem seus próprios bens. Sendo assim, alguns pais assumem esse papel. Mas até que ponto compete aos pais o controle financeiro dos bens dos filhos? É o que vamos esclarecer agora com a advogada Regiele, que está aqui conosco. Tudo bem, Regiele? Seja muito bem-vinda aqui ao Ver Mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Esse caso é muito importante e repercutiu nacionalmente, né? Mundialmente também. E quanto à tua pergunta, os pais, eles podem estar administrando os bens dos filhos até eles não atingirem a sua idade, a maioridade civil no Brasil, que é permitida, ou também quando eles se declararem os filhos como incapazes. Mas como é que funciona essa questão da administração? Por que escolher os pais, Regiele? Bem, nesse caso específico da Larissa Manoela, foi porque ela começou a sua carreira cedo, como criança, né? 4 anos de idade, 2 anos, 4 anos de idade. Então, os pais acabaram, sim, administrando e gerenciando todos os trabalhos e também administrando o seu patrimônio. No caso dela hoje, ela está com acho que 22 anos, se eu não estou enganada. E aí, obviamente, ela já está em uma idade de administrar os próprios bens. E essa está sendo a grande dificuldade, né? Porque ela apresentou ali 3 empresas. Uma das empresas, que é a primeira, os pais, com 98% do capital dela e ela com 2%. A outra dividindo, né, por 3 partes e uma outra 50 por 50. Então, assim, essa questão dessa divisão, de como administrar. E ela agora, como que ela vai recorrer agora para gerir os próprios bens, né? Ela deixou, até o momento, se diz que ela deixou esses 18 milhões e as 3 empresas para os pais e a partir de agora ela faz uma nova... tem novos recursos, né? Então, ela consegue trazer esse patrimônio, você como advogada, é isso que a gente quer saber, esse patrimônio que está com os pais, ela consegue trazer de volta para ela esse momento da transição, da maioridade. O que é que acontece, como é que a pessoa que quer se desvincular consegue fazer? Bem, esse caso específico precisa ser analisado o contrato em que foi feito dos pais junto com a Larissa Manoela. Então, cabe, sim, a questionar essa questão da disparidade, da tamanha desigualdade na porcentagem dos lucros do próprio trabalho dela. E acaba não ficando equilibrado, sim, isso é visivelmente, e cabe desde uma mediação e numa conversa entre ambas as partes, ou os advogados, entrarem num consenso. O fato é que Larissa Manoela está se abdicando dos 18 milhões para ela poder estar livre disso. É algo que, sim, cabe a ela decidir o que é melhor para ela. Eu acredito que, sim, os próprios advogados estão muito bem orientando ela também. E por uma questão de, às vezes, envolvimento emocional, por ser os pais dela e por criarem esse vínculo que acaba realmente de amor e ódio, isso interfere muito nas decisões. Então, o que é justo? O justo isso cabe a eles, né? Nós somos, assim, somos terceiros, chegamos depois desse contexto. E quem somos nós também para julgar e dizer como que ela vai deixar esses 18 milhões, né? Nós não estamos na pele dela para sentir. Mas a partir do momento em que ela chegou à maioridade, que é essa nossa discussão nesse momento, como uma pessoa, não somente a Larissa Manoela, qualquer outra pessoa que esteja passando por essa situação, qual o procedimento jurídico, o que é que essa pessoa deve fazer? É essa a nossa dúvida, entendeu? Ótimo, Renata. Sim. A primeira, se tem essa dúvida, né, procurar um advogado para que ele oriente
da forma correta de fazer um distrato desses contratos que foram feitos, que é bem o que ela foi orientada, e para rever as cláusulas que foram também compostas nesse contrato, porque ali fala que Larissa Manoela estava ciente, pois assinou, então tem que ver a idade que ela assinou esse contrato. Eu não tenho acesso aos autos e ao contrato deles, então é algo genérico. Para as pessoas que têm dúvida e gostariam de questionar a sua cota de participação na sociedade, que existem, né, várias empresas familiares hoje em dia, a questão é de questionar, sim, a sua cota parte e rever as cláusulas que estão ali. Porque por mais que na empresa ela teria 33% sobre o bem, sobre o capital, havia uma cláusula em que falava de que ela só seria autorizada a administrar os seus bens, a vender ou comprar algo mediante a autorização dos pais. Então ela fica totalmente de mãos amarradas em poder gerir os próprios bens. E num caso como esse, a gente pode dizer que eles usaram de má fé quando colocam uma cláusula dessa em um contrato e que provavelmente ela assinou porque não leu, né? Isso pode ser levado, por exemplo, a uma audiência, como que vocês defendendo isso, ou o advogado defendendo que foi de má fé ou não? Cada caso é um caso. Exato, Renata. Cada caso é específico. Pode ter acontecido vários fatores nesse momento, nesse dia em que talvez ela assinou. Pode ser que ela tenha assinado sem orientação de advogados e sim na confiança com o seu pai, com a sua mãe, né? De acreditar quando que meu pai e minha mãe vão me trair ou vão querer o pior de mim. Ou estão querendo usufruir do meu patrimônio. Então, por isso que é muito importante, antes de assinar um contrato, ter uma segunda ou terceira, né, opinião, e ter uma orientação jurídica. E também ela, não sei, nesse dia pode ser que ela estava também induzida por algum remédio, alguma coisa. Então, vem vários fatores, que isso só vai caber mesmo o próprio advogado ou perícia estar analisando. Ótimo. A nossa intenção, na verdade, não é nem querer resolver o problema dela. A gente vem aqui querendo ajudar outras pessoas que estejam nessa situação. O que é que essa pessoa deve fazer? Procurar um advogado, se vai assinar um contrato, levar para uma segunda pessoa, como você acabou de falar, porque esse é o fato dela. Mas existem tantos outros por aí, que nem todo mundo é artista, mas às vezes você tem uma empresa e é o seu pai, enfim, muitas coisas, né? E negócio é negócio, família é família. Exato. Tá bom? Exato, então tá bem, Renata. Regiele, muito obrigada por ter vindo aqui ouvir mais e até uma próxima. Muito obrigada.